No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. Continuando a nossa aula de história, nós vamos estudar o caderno de atividade, certo? Lá no nosso caderno de atividade vocês podem acompanhar na página 71, tá bom? Então nós vamos falar um pouco dos povos formadores do Brasil, certo? Então o caderno de atividade é um complemento do nosso livro 2, Povos Formadores do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, viviam aqui vários grupos que formam os povos indígenas do Brasil. Então, a etnia indígena que ocupava o litoral brasileiro é a Tupi-Guarani. Então, os povos indígenas, eles eram organizados em comunidades distintas. Essas comunidades, elas tinham, certo, a sua organização social. E no litoral brasileiro era ocupado pela etnia Tupi-Guarani, certo? Então, com a chegada dos portugueses, em 22 de abril de 1500, que é o marco inicial, ou seja, os portugueses, os europeus, né, mais precisamente, eles já entendiam que existia um território, certo? Que esse território era desconhecido e que nós já estudamos que eles colocaram essa parte de Novo Mundo, porque era um novo território a ser explorado. Então, no dia 22 de abril, quando eles chegaram ao nosso território, é um marco inicial, ou seja, a partir dali eles estavam chegando no território. Esse território agora passava a ter um momento de colonização, de exploração, para outros povos que atravessaram o Oceano Atlântico, certo? Então, esses povos, eles colocaram nomes no Brasil. O Brasil, apesar de já ter nomes que os povos indígenas tinham colocado, certo? Eles também colocaram os seus. E esses nomes eram referentes às suas tradições, à sua cultura. Então, Pindorama era o nome que os indígenas, certo, tinham colocado no nosso país. Esse nome significava o quê? Terra das palmeiras, devido à vegetação que existia aqui no Brasil. Porém, os portugueses, quando chegaram ao Brasil, antes de pisar em terra firme, certo, ainda dentro de suas caravelas, eles observavam o nosso território e perceberam que ali tinham, certo, um aspecto de uma ilha. Eles disseram: vamos colocar de Ilha de Vera Cruz. Aí, após eles perceberam que não era uma ilha, Terra de Santa Cruz, por conta já da questão da religião católica, que era, certo, a religião dos portugueses naquele momento, porque os reis, certo, lá de Portugal, eles eram da religião católica. Porém, era tempo de Páscoa, certo? E o Brasil, como eles chegaram em Porto Seguro, na Bahia, eles colocaram, devido aos montes, eles colocaram um monte, devido àquela localização, por conta das formas de relevo, e Pascoal, por conta do período da Páscoa. Estava no período da Páscoa, então eles colocaram Monte Pascoal, certo? Então, esses foram alguns nomes que o Brasil teve. Porém, os povos indígenas também têm vários nomes das etnias indígenas que colocavam no Brasil. Tá bom? Eu destaquei os principais.
E logo em seguida, com a extração do pau-brasil, certo? Da madeira do pau-brasil, que era muito valiosa, que a árvore que vocês estão vendo aqui na imagem, eles colocaram o nome de Brasil, certo? Por conta da árvore do pau-brasil, tá bom? Então foi o que? Pindorama, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Monte Pascoal e finalmente Brasil, certo? Que é o nome que nós temos. Em característico a isso, nós vamos ver o povo Carajá, certo? Então, vocês perceberam que nós estudamos ali na primeira parte a etnia indígena Tupi-Guarani, e agora nós vamos estudar o povo Carajá. Então, o povo Carajá vive na região do rio Araguaia, então ele vive às margens do rio, em Goiânia, quer dizer, em Goiás, em Tocantins e no Mato Grosso, certo? Então, nós vamos entender o quê? Que esses povos, eles são canoeiros, vivem da pesca e com contato com o homem branco, ele teve a língua portuguesa incorporada à sua cultura e também aspecto da economia, certo? Do homem branco, que era o português, tá bom? Então, eles falam ainda tem algumas características da sua cultura, da sua língua original, que é chamada língua materna dos povos indígenas, mas incorporaram também a língua portuguesa, certo? Então, aqui tem alguns aspectos desses povos. A moradia desses povos é o quê? É a oca, porém eles também vivem hoje em moradias parecidas com as nossas, né? Que é feita de alvenaria, enfeites, penas coloridas e vários outros enfeites, adereços, mas também eles usam roupas que nem nós usamos. A agricultura, eles, certo, faz o cultivo da mandioca, do milho e de outras culturas, certo? Então, hoje ele vive, antes eles viviam só desse tipo de cultura. Hoje eles têm uma diversidade, certo? Na agricultura. A pesca do peixe, certo? E a caça, eles também caçam e utilizam o arco e a flecha, certo? Então, essas são características. E também, pessoal, tem uma característica muito importante no povo Carajá, que eles utilizam o arco e a flecha também para pescar, certo? Então, essas são a cultura do povo Carajá. As atividades e as questões econômicas, certo? Então, as atividades econômicas e as questões econômicas. Então, o pau-brasil, árvore brasileira, típica da Mata Atlântica no litoral brasileiro, que a gente estudou, que é um bioma, certo, do litoral brasileiro, que também pode ser chamado de Ibirapitanga, pelos povos indígenas. Então, muito valiosa, porque ela foi retirada a madeira para ser mandada para a Europa para fazer o quê? A questão das embarcações, os portugueses, né, as madeiras boas e móveis, eram feitos móveis, e o tingimento de roupas, certo? O vermelho principalmente, que era uma roupa que eles tinham o símbolo da riqueza, né, da beleza, do luxo que o português ostentava naquele período. A cana-de-açúcar, planta que foi trazida da África e cultivada no Brasil, mais precisamente na região Nordeste, porque tinha um solo propício ao cultivo dessa planta, certo? Então, da cana-de-açúcar foi produzido o quê? O açúcar, produto comercializado pelos portugueses para a Europa, inclusive muito valioso, certo? Era chamado até de ouro branco. Em seguida, as roupas vermelhas, que eram vestimentas comercializadas pelos portugueses na Europa, com o tingimento, certo, gente, da seiva do pau-brasil, que vocês estão vendo aí ao lado. O móvel de madeira era comercializado pelos portugueses na Europa, também por conta da questão da exploração do pau-brasil, que a madeira era levada para a Europa e era
certo? A partir daí era retirada para confeccionar, ou seja, para a produção de móvel, certo? Povos indígenas. Então, nós vamos entender aqui a questão ainda dos povos indígenas. Os primeiros povos indígenas que tiveram contato com os portugueses foram os Tupinambá. Como eu falei anteriormente, os portugueses eles chegaram ao litoral brasileiro, certo? E ao chegar ao litoral brasileiro, eles imaginavam que os povos indígenas eram um único povo, mas não é. Os povos indígenas eles são organizados em comunidades e cada comunidade tem um nome. Então nós já vimos os Tupi-Guarani, nós vimos aí a questão dos povos Carajá e agora o Tupinambá. Então os Tupinambá foram os primeiros povos que os portugueses tiveram contato quando chegaram ao Brasil, né? Então os portugueses conseguiram dominar os povos indígenas através de quê? Então um aspecto principal foi a questão, certo, da doença, que eu já falei anteriormente, que os povos indígenas, eles tinham, e alguns ainda têm, a cultura de tratar a doença com plantas medicinais. É o conhecimento que eles têm, certo? E quando o branco chegou ao Brasil, eles não tiveram como algumas doenças ser curadas com essas plantas medicinais. Então, houve o que ali? Houve o extermínio desses povos. Outro fator que também conseguiu com que tivesse uma certa contenção dos povos são os conflitos com guerras entre os povos, certo? Ou seja, quem foram os povos? Indígenas e os portugueses. Por que os portugueses e os indígenas eles entraram em conflitos? Justamente porque os indígenas eram forçados a trabalhar no corte e no transporte do pau-brasil, certo? Então, o índio ele não tinha essa questão das riquezas, ele está trabalhando forçadamente para acumular riqueza. Quando o português chegou aqui, que ele impôs essa cultura, o índio ele se retraiu. E foi por isso que houve essa questão do conflito entre os portugueses e os indígenas. Os portugueses iniciaram as navegações em busca de riquezas, como nós entendemos já anteriormente, era o ouro, era a prata, os metais preciosos, certo? Então, essa foi uma questão muito importante para os portugueses adentrarem, porque na Europa eles estavam em decadência por conta já de várias questões que vocês vão ver mais à frente. Então, sem o conhecimento sobre os povos indígenas, os portugueses não explorariam de início o interior do Brasil. Ou seja, que interior era esse? O sertão. Eles não iam adentrar as matas, porque eles nem conheciam os povos direito que estavam tendo contato com eles, que eram os indígenas, e eles também não conheciam as terras. Essas terras eram desconhecidas para eles, certo? Então, essas são características dos povos indígenas, que são os nossos primeiros habitantes brasileiros, certo? Os nossos nativos, e nós temos que respeitar. Em seguida vieram os portugueses, e para trabalhar na lavoura, ou seja, no cultivo, no plantio da cana-de-açúcar, vieram quem? De princípio, eles utilizaram a mão de obra dos indígenas, certo? E logo após, certo? Com os conflitos que tiveram e os índios, eles não aceitaram esse tipo de exploração, eles começaram a adentrar o interior do Brasil para povoar os locais desconhecidos pelo português. Então, o português ele trouxe o africano para esse cultivo da cana-de-açúcar, certo? Então, aí essa é a nossa aula de hoje, vocês vão precisar rever esses slides, essa aula, porque vocês, a partir daí, vocês vão responder as questões da página 71 até 76, tá bom? Então, se puder, vocês parem o slide, revejam enquanto estiverem fazendo a atividade, tá bom? Então,
Até a